Olá, minha gente. Estamos começando o programa PCcast. E o programa hoje está indo para o ar assim de uma forma milagrosa, porque o assunto é tão espinhoso que foi até difícil conseguir convencer alguns amigos a participar do programa, né? O programa hoje tem como tema as eleições de 2022, né? E será que a eleição acabou? Será que ainda nós continuamos? Porque tem muita gente dizendo aí, doutor Paulo Marcelo, que a eleição acabou, né? Que já não tem mais eleição, está tudo certo, as urnas já disseram o que deviam dizer, que é a palavra de cada eleitor. Viu um meu amigo palestrante também aqui, que é o Celso, professor Celso, dizendo que a campanha acabou. Mas eu não estou vendo isso acontecendo de fato, porque eu estou vendo milhares e milhares de pessoas nas ruas, na frente dos quartéis, e não estou entendendo. E é que tem essa quantidade de pessoas dizendo que não acabou, que as eleições estão ainda ativas e que o resultado não é esse. E eu pergunto aqui, primeiramente, ao doutor Paulo Marcelo, né? As eleições acabaram ou ainda não acabaram? Acabaram. Acabaram as eleições? Acabaram as eleições. No dia 30, com resultado, acabaram as eleições. E a gente tem que... Eu acredito muito, né? Porque se a gente for questionar o sistema eleitoral brasileiro, a gente tem que pegar de trás, né? A gente não pode, pura e simplesmente, achar que essa eleição foi fraudada e as outras foram normais. Se compra um, se compra outro, né? Então, todo o sistema teria que ser reavaliado de todas as eleições, inclusive do próprio presidente Bolsonaro em 2018. Então, nós vamos, na boa-fé da eleição, votar acreditando no sistema eleitoral brasileiro. Porque se a gente pegar e questionar achando que esse resultado não foi válido, a gente tem que pegar tudo para trás e parar. Doutor Paulo Marcelo, veja bem, nós temos, né, o princípio da prescrição, né? Se a gente tem um prazo para rever os atos judiciais que validam ou invalidam as coisas, o prazo é de 5 anos. Né? Então, o que passou de 5 anos já não existe mais. Né? Juridicamente. Juridicamente, né? Legalmente falando. Então, o que eu estou vendo hoje é que, de alguma maneira, por motivos que eu vou aqui colocar de forma muito clara, né, os tribunais tomaram medidas que a população está aí a clamar nas ruas, que tornaram a eleição desigual. Que não houve, na verdade, chances iguais para cada lado, que houve distorções. Eles falam até mesmo em manipulações, né? Que houve censura e que um dos candidatos foi prejudicado. E eu fico pensando, essa quantidade de pessoas que estão nas ruas, elas estão, em primeiro lugar, de forma legítima e ordeira e pacífica, demonstrando que elas não concordam, e não é por uma questão jurídica, é por uma questão, me parece, muito mais política, né? Porque se você ouve um aqui e ouve outro ali, você vai percebendo que esses eleitores que estão debaixo de chuva, crianças, idosos, eles estão reclamando de que politicamente as eleições ainda não acabaram. Eu gostaria de pedir aqui ao estúdio, né, para que colocasse um vídeo que demonstra agora a quantidade de pessoas hoje que estão nas ruas. Por favor. É isso mesmo, Lacombe. As manifestações antidemocráticas continuam por todo o Brasil. Os criminosos se amontoam aos milhares pelas ruas de centenas de cidades brasileiras. Foram encontrados em posse dos bandidos, pasmem, garrafas d'água, bandeiras do Brasil e camisas da seleção. Realmente lamentável.
As quadrilhas são formadas geralmente por um homem e uma mulher, que são as mentes criminosas por trás de toda essa desordem generalizada. Esse homem e essa mulher, que são conhecidos internamente na quadrilha sob os codinomes de papai e mamãe, aliciam menores para participar dos atos antidemocráticos. Esses menores são conhecidos no mundo do crime como filhos. Foram apreendidos em posse dos filhos armamentos, como esse arco aparentemente descarregado, as munições não foram encontradas, e essa corneta de calibre desconhecido. As quadrilhas ainda são apadrinhadas por mafiosos, geralmente pessoas mais velhas, que são chamadas de vovô e vovó. Esses são os mais perigosos, porque aparentemente são inofensivos, mas de forma cruel e sorrateira, te atacam com rajadas de orações. Só no tempo em que eu estou aqui preparando a matéria, eu já fui atingido por 3 Pai Nossos e 2 hinos nacionais, enquanto mais um me atinge nesse momento, Lacombe. A nossa equipe ainda descobriu um gigantesco esquema de tráfico de água mineral e pães com margarina que, por incrível que pareça, são distribuídos ao ar livre, sem nenhum tipo de pudor. E ainda de forma gratuita, centenas e centenas de usuários ao ar livre numa verdadeira, como tem a Cracolândia em São Paulo, aqui numa verdadeira Lancholândia. Usuários consumindo água e pão com margarina ao ar livre, uma vergonha. E de forma gratuita ainda. A situação é realmente caótica, a democracia sangra, essas quadrilhas estão espalhadas por todo o Brasil e exalam antidemocracia por onde passam. O povo trabalhador, as pessoas de bem reunidas nos presídios e nas bocas dos tráficos no morro estão apavoradas com essa situação e temem por isso tudo, já que há papais e mamães espalhados por todo o Brasil. Espera-se que as autoridades se manifestem, restabeleçam a ordem e ponham um fim nesses atos antidemocráticos. Você que nos assiste, eu tenho certeza que ficou claro que é hora de se posicionar, não é? Seja um democrata, celebre a vitória conquistada no segundo turno, junto com esses outros democratas que estão aparecendo aí na sua tela, e repudie qualquer ato antidemocrático dessas quadrilhas espalhadas pelo Brasil. Eu acho que nunca foi tão fácil escolher um lado, não é? O lado da democracia. Voltamos com você aí no estúdio, Lacombe. Minha gente, esse é o fato, né, que nós estamos observando no nosso dia a dia. Quando a gente vai para as ruas, quando a gente começa a observar através dos meios de comunicação, a gente, não todos, né, porque há aquele grupo de veículos de comunicação que não dá uma nota, que não mostra absolutamente nada. Mas há ainda alguns meios de comunicação, principalmente pela internet, que demonstram que essa manifestação não é uma brincadeira, é um fato que está acontecendo no Brasil inteiro. Então eu gostaria de perguntar ao professor Celso, né, o nosso querido amigo, o que está acontecendo? A eleição não acabou ou já acabou? Boa tarde, primeiramente, Paulo César, Paulo Marcelo, a todos que estão em casa aí. Antes de comentar sobre o vídeo, eu gostaria de comentar sobre a fala do Paulo Marcelo, dizendo que acabou, que o resultado é incontestável, né? Só que aí vamos lá, se nós tivéssemos que aceitar o resultado, não estou dizendo exatamente só da eleição, vou dar um exemplo aqui, o VAR, futebol. Muitos anos atrás, times de futebol perdiam títulos, né, com gol que deveria ser invalidados. O gol de Maradona, por exemplo. Por exemplo. Né? 1980. Então, então teria que voltar atrás e revisar o voto de Dilma, de Lula e do governo passado, de Bolsonaro em 2018. Quer dizer assim, se nós não temos a certeza, porque lá atrás aconteceu isso de não haver lisura. O sistema era o mesmo. Ou não ter certeza, tudo bem. Era o mesmo. O sistema de futebol também era. Só que aí, então, por que veio o VAR?
Era uma forma de tira-tema. Corrigir distorções. Então, por que não hoje implantar, então, o tira-tema, né? Esquece de lá para trás. Mas algo tem que mudar daqui para frente. Quando fica tão nítido a ilisura, né, da eleição, não estou dizendo só dos votos em si, da campanha toda, por que não, então, né, criar, tipo, como se fosse um VAR, algo que pudesse investigar ou ter um tira-tema, ter uma comprovação maior para os eleitores, para que eles fiquem, não, o meu voto foi válido. Por que nós temos relatos aqui de pessoas que filmaram, tem em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, pessoas que chegaram para votar e já havia sido votado por elas. Então o senhor é favorável que as eleições sejam dadas como encerradas? Negativo. Nunca. Não, né? Não, de jeito nenhum. Só para entender mais ou menos eu acho que não encerrou. Eu sou um dos que saem à rua e não é por Bolsonaro, não. É por lisura nas eleições. E é pela democracia. Esse vídeo que está dizendo ali está comparando as pessoas que é um ato. O ato democrático, ele está lá. Você tem direito, está na Constituição. Você tem direito de... Então, quando ele fala que isso é crime e taxa os pais de família, por exemplo, eu, trabalhador, sou pai de 2 filhas, né? Como um criminoso, como se estivesse cometendo um ato crime, aonde, né, o povo da esquerda aí tá querendo até soltar criminoso, dizendo que roubar um celular é uma coisa tão simples, ele tá querendo criminalizar o pai de família que tá debaixo de chuva, lutando pela democracia, porque isso é democracia. Certo. Deixa de ser democracia quando você não tem direito de sair à rua, né? Ou seja, democracia é quando você tem que engolir tudo calado, vindo lá de cima, ficar quietinho, aceitar o resultado. Eu já vi até pessoas dizendo assim, você tem que ensinar o teu filho que quando perdeu, perdeu. Não, eu tenho que ensinar meu filho que quando perdeu e houve lisura, que aí sim ele parabeniza o adversário e sai. Agora, quando ele não tem certeza disso, ou quando tem certeza de que foi o contrário, ele tem que brigar até o fim para que se faça a justiça. Então o senhor é a favor de uma nova eleição ou de uma recontagem dos votos para que se saiba definitivamente se realmente o candidato Lula ganhou as eleições, porque tem muita gente que comenta que não viram essas manifestações de apoio nas cidades, nos bairros, nos estados, né, que votos todos, que foram mais de 60 milhões de votos, o PT não teve esses votos, segundo a opinião de algumas pessoas. O que o senhor acha disso? Eu acho que o reflexo são as ruas. E para você ver, o presidente Lula só foi em comício lá fechado, locais fechados, com militantes de MST e outras ONGs, né, que ele apoiou e que jorrou água, né? E agora, no contrário, né, o Bolsonaro vivia na rua, vivia no meio do povo, né? E você questionando, por que as pessoas não estão vendo essa manifestação? Não está sendo, né, notificada ali ou noticiada nas grandes mídias, porque há um interesse por trás disso. Mas quem passa em frente aos quartéis sabe que isso daí é notório e está em todos os quartéis. Eu sou um que fiquei debaixo de chuva com a minha família lá. E não é aqui em Campos. Aqui, né? Em Campos, do Goitacazes. E não é pelo Bolsonaro em si. É pela liberdade de expressão, a liberdade garantida a nós, a Constituição, de cultos religiosos. A gente tá com medo. Falar de política hoje, tem muitas pessoas que falam, os cristãos falando de política. Falar de política hoje para não ser impedido de falar, em professar a tua fé e falar de Jesus Cristo. Porque os países aí, ao qual os presidentes, né, amam o seu Lula, né, as pessoas estão sendo tocadas, freira, padres, pastores. Tem local que não pode entrar com a Bíblia. Ortega, né? Tem local que não pode. Cuba, por exemplo, não pode entrar a Bíblia. Certo? Então, quando o povo sai às ruas, né, o Brasil é um país 70% cristãos declarados. Né? Fora os que falam que são, mas nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho sobre as igrejas. Mas eu gostaria de perguntar ao Paulo Marcelo o seguinte: isso tem que ser dado um fim, de uma forma ou de outra. A questão que as pessoas não estão entendendo é o seguinte. Pois não. A torcida do Bolsonaro é uma torcida inflamada. Então tomou as capitais, principalmente do Sudeste. Não, mas tá no Brasil inteiro. Não, eu sei, do Sudeste. Mas você tem que saber
o Lula tinha muita força, muita entrada em outras camadas da sociedade, principalmente na população mais pobre e na juventude, nas universidades, e tinha uma entrada muito grande que não se manifestava em movimentos pró-Bolsonaro como o bolsonarismo fez, que a torcida do Bolsonaro é uma torcida inflamada, né? Faz barulho. Faz barulho e faz muito barulho, certo, e faz um marketing em cima daquelas reuniões que são gigantescas, mas a gente tem que entender que são 120 milhões de votos. 120 milhões, 120 milhões de pessoas. Quando você mostra uma reunião dessa, onde tem 50 mil pessoas, tem que entender que do outro lado tem 60, 70 mil pessoas dentro das casas que vão votar contra. Entendeu? Então, essa campanha, né, vislumbrada do bolsonarismo, inflamada, que a gente vê que eles são assim, os bolsonaristas são assim, dava uma ideia, né, nas igrejas, nas reuniões do Copacabana, em São Paulo, dava a ideia daquele mar de gente que só existiam os bolsonaristas. Mas a gente tem que entender que são 120 milhões de eleitores. O senhor concorda? O cara que está lá no confins do Nordeste, certo, não está com a bandeira, eles não estão em multidão, mas estão votando em Lula. Então, você tem que entender isso. Que quando você mostra 50 mil pessoas, tem 60 mil pessoas que estão votando contra. O Brasil tem, né, foi 60 milhões para um, para 58 milhões para outro, né? Deu 120 milhões, mais ou menos. 2 milhões e 100 mil votos diferentes. 2 milhões e 100 mil então, votos 120 milhões, mais ou menos. Quase, né? Isso. Eram 150 mil eleitores. É um país gigantesco, né? Continental. 26 milhões, parece, de abstenção. O Bolsonaro teve 58 milhões e pouco e o Lula 60 milhões. 60... Então a diferença foi 1 milhão e 500 por aí. Foram 2 milhões e 100. Agora vamos explicar, tá? E como explica, então, as manifestações acontecendo no Nordeste, onde diz que o Lula teve mais voto e acontecendo em massa em frente aos quartéis também, né? Igual eu pude acompanhar em redes sociais. Isso não está sendo também passado nas mídias. Nas grandes mídias não está sendo passado. A torcida do Bolsonaro é inflamada. Eu tô te falando que é inflamada. Em todo o Brasil, porque tem voto em todo o Brasil. Essa torcida lulista... né? Não é inflamada porque não tem isso. O que existe... Não é inflamada? Não é inflamada. O que existiu, na verdade, foi um voto contra o governo Bolsonaro, que não fez um bom governo. A gente tem que deixar claro isso. Mas aquele que vota então, o cara PT, que votou, às vezes o cara que votou no PT, não por amor, não. Ele votou para tirar o Bolsonaro. Isso que você tem que entender. O cara votou para tirar o Bolsonaro. Não é porque o cara é petista igual o bolsonarista, que bota a camisa verde e amarela e vai pra rua. Ele votou para tirar o Bolsonaro. Porque teve uma camada da sociedade que estava muito contra isso. Muito contra o governo. Principalmente 33 milhões de pessoas na miséria. A juventude estava toda, uma juventude universitária, né? De onde o senhor tirou esse número? O quê? 33 milhões. Tem 30 milhões de Brasil na miséria. Na miséria? Abaixo da linha da pobreza? Na verdade... Em 4 anos, muita fome. Em 4 anos o Lula tirou essa pessoa da pobreza lógico e não, em 4 anos ela não. voltou... O Brasil sempre teve fome. Não, mas 33 milhões? Mas a piora do governo Bolsonaro, lógico que enfrentou uma pandemia, né? Que a gente ficou dentro de casa, a gente não pôde produzir. Isso aumentou, mas tinha que ficar realmente. Tinha que ficar em casa. Eu, como médico, tinha que ficar em casa, porque era a única forma de tratamento que existia para um vírus desconhecido que matava, e eu perdi várias pessoas. Perdi meu pai de Covid comprovada, de diagnóstico. Meu pai era rígido. Perdi vários amigos que colocaram Covid que não era com Covid. Eu sou médico. Quando você começa com um quadro pneumônico, pneumonia, eu entro com antibiótico. 3 dias você está bem. Entendi. Covid não é assim. Tratava, o cara não melhorava e complicava, entubava e morria. Então meu pai era para estar vivo. Hoje, se tivesse um tratamento, né? Não tinha tratamento na época. Quem pediu o tratamento foi o Bolsonaro, no caso. Não tinha tratamento na época. O único tratamento era ficar em casa. Para não pegar. Aquele período. Usar aquela máscara. Foi uma coisa terrível. Que ainda não tinha liberado as vacinas. Não tinha. Não tinha nada. Eu tava vindo uma grande doença da Europa, que a gente via as pessoas morrendo lá na China e na Europa, e que é tipo um mar que tá vindo pro Brasil. A gente sabia que ia pegar todo mundo.
Não tinha tratamento. A única coisa era a pessoa evitar estar perto para pegar, porque pegava pelo ar, né? É uma doença que pegava pelo ar. Mas isso começou depois do carnaval, porque, sabiamente, isso já vinha antes do carnaval. E esse próprio povo de esquerda que promove, inclusive, o carnaval e esses shows, não deram muita importância a isso também na época do carnaval, né? Na época da eleição também a Covid sumia, né? Não, o carnaval é uma cultura popular de direita e de esquerda, não é do pessoal de esquerda. É difícil controlar realmente o carnaval a festa do carnaval. Depois, é uma tradição nacional, não é uma tradição de direita e esquerda. O pessoal da direita pula o carnaval, o pessoal de esquerda pula o carnaval. Bem, mas aí a tradição então é mais importante do que a própria vida em si. Se a crítica em cima do Bolsonaro, do mau governo do Bolsonaro, foi que disseram, entre aspas, lá, que ele tirou sarro de pessoas que morreram, coisa, dizendo que não era coveiro, pegaram um texto fora de contextos, né, e colocaram lá para poder, e jogaram na televisão. Então, é sobre isso que nós estamos discutindo. O povo tá na rua pela falta de lisura. Muitas fake news, inclusive na rede aberta. Não, eu acompanhei a pandemia dentro de casa, porque a gente não podia sair de casa, ficava vendo televisão o tempo todo. Então acompanhei passo a passo daquilo. O grande erro dele foi tirado um médico, o Mandetta, que estava fazendo um grande trabalho como ministro da Saúde, entendeu? Mas ele não teve responsabilidade pessoal. Não, mas a política dele era contrária ao mundo. O mundo da República. O mundo exigiu o lockdown. O mundo exigiu o lockdown. E como o mundo porque saiu não tinha referente ao Brasil? Não, porque não tinha outro tratamento. E como o mundo saiu referente ao Brasil? E Bolsonaro foi contra o lockdown. Mas quantos países fora... E o Mandetta caiu porque ele queria uma lockdown. Exato. Mas quantos países hoje, do primeiro mundo, disseram que eles erraram a fazer um lockdown? Porque, na realidade, isso não alterou... Alterou sim, porque a teoria... ficou completamente Não, isso é um efeito colateral que todo mundo esperava, né? Não tem como o cara ficar em casa e produzir. A economia vai pro buraco, isso é óbvio, né? Agora, você não pode dinamizar uma economia e matar um monte de gente. Botar todo mundo na rua trabalhar para morrer. Mas a fome também não mata. Deixa eu dizer, a teoria do lockdown que não fazia efeito seria que a imunidade de rebanho, você pegava o Covid, se você não morresse, você ia sobreviver e a população é assim. Mas isso não é verdade porque surgiram várias variantes, né? E as variantes enganavam o sistema imunológico porque cada hora era um tipo de vírus. Então essa imunidade de rebanho não existiu, entendeu? Você pegava a Covid e ficava imune, não. Porque vinham outros subvariantes, veio a Ômicron, veio a Delta, vieram outros tipos naquele vírus. Entendi. Então a imunidade de rebanho não iria funcionar, ia morrer muito mais gente. O Brasil foi o segundo país que mais morreu. O senhor acha que o presidente da República tomou as medidas necessárias com relação à pandemia para evitar que as pessoas morressem? Ou o senhor acha que a política dele foi incompatível com aquilo que deveria ter sido aplicado? Não, ele querer botar no território nacional. Botar a população, né, em dizer que não era tão grave como se dizia aquela doença, mas que era muito grave, a gente sabia. Não sei se foi uma forma de liderança para não causar pânico também na população, mas eu acho que ele não estava preocupado só com a economia, não. Ele queria deixar a nação em pé. Eu acho que foi a teoria de gestão dele foi essa. Era uma teoria mas não era correta? a teoria correta, porque não era, a gente tinha que estar com medo mesmo, porque fechar realmente os estados, porque como os governadores fizeram, os prefeitos porque também. O Bolsonaro ele não conseguiu tocar sozinho a pandemia, porque o Supremo interviu e deu liderança aos governantes e a Câmara de Deputados, que na época era Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, que tomaram medidas. E aos prefeitos, que começaram um embate político, tanto do Supremo como do Bolsonaro, nessa questão. Esse é um assunto interessante. Agora era tudo difícil para todo mundo. Não é só para Bolsonaro, para o presidente da França, é para todo mundo. Mas esse é um assunto importante. Mas nós estamos tratando hoje aqui de um assunto que vai além dessa pandemia, que é a questão de depois da pandemia o Brasil começou a reagir, economicamente começou a ficar numa posição... Bolsonaro pegou uma época difícil. Difícil. E depois elevou a nossa economia e colocou a nossa economia, e nossa economia ainda hoje está aí em patamares de reação extraordinário.
coisa que em lugar nenhum do mundo se vê uma nação com o nível de infração que nós estamos tendo e com a reação na produção, né, no agronegócio e outros Segurou setores. o país foi o commodities, né? É. Commodities é o quê? É aquela produção que o mundo compra. Compra aquela quantidade de trigo. Então aquilo na balança comercial. A indústria foi fundamental. Não, o mundo precisou de consumir. E o Brasil Verdade, tinha os produtos. tinha. Então, o commodities é que salvou economicamente o país. E né? o Bolsonaro teve, através, naturalmente, do Ministério da Agricultura, né, uma política correta Forte. que conduziu o país forte, a essas posições que o país hoje se encontra. Essa é a grande verdade. O Brasil é o celeiro do mundo. Mas a nossa grande preocupação, a minha grande preocupação, acredito que do telespectador, é que depois disso veio um movimento que ninguém entendeu e até agora eu também preso político, condenado em 3 instâncias por corrupção dentro de um sistema da Petrobras, da Correio e de outras tantas empresas estatais, onde foram desviados bilhões e bilhões de reais, de dólares, né, que acabaram levando o senhor Luiz Inácio para a cadeia. Não só ele, vários ministros do seu governo também foram para a cadeia. E, além disso, empréstimos para o BNDES que nunca foram pagos. Você vê que fizeram um metrô em Caracas. E nós temos aí Minas Gerais clamando para se fazer um metrô em Belo Horizonte. Então, o Partido dos Trabalhadores teve a infelicidade de fazer uma gestão do interesse público, né, com dinheiro dos brasileiros. Depois, os tribunais arrumaram uma maneira de descondenar, porque ele não foi absolvido, pelo que eu sei, com toda a sinceridade do Dr. Paulo Marcelo. Ó, por Borner. Não é? Foi questão da instância. O Borner disse que ele... Foi aquele negócio, desarticularam o Lava Jato. E Moro virou vidraça. Virou vidraça tanto para Bolsonaro, aí caiu na mão do Supremo, acabou. Exato. Aí falaram que ele era parcial. O juiz não... Você já foi julgado? Não, nunca fui. Você já foi, não? Vai ser advogado. Já fui. Como é que você vai ser julgado por um juiz que é contra você? Então, o símbolo da justiça é uma tarja nos olhos. Mas não foi pela o juiz divergência foi de parcial. endereço? Ele foi parcial. Não foi pela divergência de endereço que anularam o processo? Não, porque botaram botaram lá Lava Jato, lá em Curitiba. Aí disseram que ele foi parcial, o Moro, e não tinha legitimidade para julgar um presidente. Mas só que essa base da territorialidade... Ele não foi... Ele não foi descondenado. O processo dele ainda corre, inclusive. Não. Ele foi descondenado, levando-se em consideração que foi anulado o processo por causa do juiz. Por um erro processual, porque foi julgado num lugar onde Mas os processos ainda existem. O processo não existe mais. Vou lhe explicar por quê. Ele tem mais de 75 anos de idade. Os processos já fazem mais de 5 anos que eles foram abertos, né? Então, na verdade, eles prescreveram. Não há hoje mais como fazer novos processos, seja em Brasília, seja em São Paulo ou em qualquer lugar. Na verdade, ele não foi inocentado. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu para o povo que está em casa. A realidade é essa. Vou dar um exemplo aqui, gente. Então, eu sou um traficante. Eu tenho drogas na minha casa, tenho arma na minha casa, tá? E o que acontece? Sabemos que tem brechas na lei, né? E as pessoas usam disso. O advogado vive disso. Aí vamos supor, o horário do mandato, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, né? Senão não pode, a prisão é ilegal. Aí um colega passa, aí a polícia tá lá em frente à minha casa, 5h30 da manhã esperando dar 6 horas para invadir. Aí eu vou lá, né? O colega meu me bate um fio e fala assim: Celso, olha, a polícia tá na frente da tua casa, cara. Acho que é mandato pra você, vai te prender. Aí eu vou lá no relógio da parede, vou lá, coloco lá
Quando estiver pertinho das 6 horas, eu coloco 5:06. Vou lá, faço uma selfiezinha, os caras arrombam a porta, entra, pega, tal. Chega na audiência de custódia, eu falo assim, olha só. O cara entrou na minha casa antes de 6 horas. Oi, antes de 6 horas, o policial que tá na gana pra pegar, ele não vai prestar atenção nesses detalhes. Pô, 5 minutos, 6 minutos. Não vai prestar atenção nesses detalhes. Só que lá, é o que tá no papel que vale. Tomba. Entendeu? Aí o que acontece? Chega lá, na audiência de custódia, ó, juiz, o cara entrou na minha casa, eu tava lá, entendeu? Antes de 6 horas da manhã, os caras meteram o pé na porta e entraram. Detalhe, encontraram arma e droga dentro da minha casa. E eu saí pela porta da frente. Eu deixei de ser traficante? Porque eu não fui preso? Não. Eu deixei de ser? Não. Eu tô errado. Então, a indignação do povo estar na rua é você ter um descondenado presidindo o nosso país, cara. É você dizer pros teus filhos... Ele não tá presidindo ainda, não, né? É uma forma de... É o vitorioso. É como assim, é você dizer pro teu filho assim, olha, o crime compensa, seja malandro. Porque o que eu falei aqui, infelizmente, muitos vão fazer, né? Que é a pegadinha que tem na lei aí, essa brechazinha onde o advogado entra. Então foi o que aconteceu com o Lula. Ali né? não foram nem os advogados, né? Eu acredito que a grande questão ali foi uma decisão equivocada do próprio Supremo, né? E proposital. Porque eu acredito assim, quando veio Haddad para concorrer com Bolsonaro, chegou nem perto. Não chegou perto. E Lula é PT. PT é Lula. Ponto. Não existiu um sem o outro. Professor, você acha com toda certeza que o Lula teve essa quantidade de votos, 60 milhões de votos no Brasil? Não acho. Eu discordo disso. Discordo. Você acha que... Discordo. E eu acho que tá faltando sobre aquele VAR que eu falei. Uma apuração. Se não foi investigado atrás, igual o doutor Paulo Marcelo falou. Se não foi investigado atrás, então tem que investigar desde lá de trás. Espera um pouquinho. Se tá errado, a gente vai deixar errado. Se a gente tá desconfiado, vamos deixar correr solto? Não. Por mais lisura. A lisura não foi nem só nos votos, foi na campanha toda em si. Onde não se podia... eu tive minhas redes sociais bloqueadas. Você teve? Tive minha rede social bloqueada. Então eu não posso falar dos outros, eu tive. Entendeu? E tava lá, ou seja, o Instagram e o Facebook, por medo de processo, por medo de pagar multa, preferiu fazer isso. Então, aí disse que foi checado, né? Independente, não sei quem, independente, não sei o quê. E meus vídeos não tem entrega. Justamente por quê? Porque eu falava a verdade. E eu falava aquilo que eu tinha certeza. Por exemplo, isso que eu falei aqui. Entendeu? Então, a nossa luta ali é liberdade de expressão. E o direito do contraditório. É você discordar e você ser ouvido. Quer dizer que se eu chego para votar, né, e tem alguém que já votou no meu lugar, eu tenho que ficar calado e ir para casa e dizer que tá tudo legal? Ou eu tenho que acionar o 90 lá? O seu direito de manifestação... Ele é legítimo. Mas ele não pode parar contestar, ali. Agora, as pessoas confundem, né, direito de expressão com... O Paulo Marcelo. Com absurdos, né? O próprio Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, o que ele falou lá do cara do Supremo. O caso... Xingando, formando o cara de... Entendeu? Defamando o cara, a vida pessoal da pessoa. Entendi. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Isso então, não é com o Bolsonaro, então foi liberdade de expressão. De quê? Chamar tipo de canibal, genocida e dessas atrocidades pra cima. Mas ele também chamou o cara de ex-presidiário. Quer dizer, ele não era ex-presidiário? Mas entendeu? Não, é isso que eu tô querendo falar. Falando que os caras fazem na rede social. Não tá errado. O Jefferson, o Roberto Jefferson, não tá errado, indiscutivelmente, ele tá errado. Tá errado. Ele tá errado. Não há isso é a liberdade de expressão? Não, eu acho andar que com armado, com granada. E o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro mesmo falou que isso é atitude de bandido. Isso. Né? Quem atira em polícia é bandido. Né? Isso ficou claro. Eu não estou aqui mas isso já está tipificado na lei como agora, crime. Agora o cara pode falar liberdade de expressão para falar. Não gosta dessa pessoa. Mas não pode. Agora xingar, falar o cara, a vida pessoal, o cara é homossexual. Só um minutinho, professor. Só um minutinho. Na verdade... Não se discute a questão do Roberto Jefferson. Ele está culpado, ele realmente o Daniel Silveira também. O Daniel Silveira, nós temos uma Constituição que dá a ele o direito... Prerrogativa de fala. A prerrogativa perfeita
pelos votos, pelas palavras. De foro privilegiado. Ele tem o direito de falar. Agora, se depois a Câmara Federal vai puni-lo por isso... Nem perdeu o mandato, né? Não, ele não perdeu o mandato. Ele foi preso. Ele ficou uns 2 meses afastado. Não. Ele ficou preso. Né? Depois. Exato, ele não tem cabimento. Ele foi. Isso. Né? Mas agora fala pra mim, tá certo. Aí ele falou mal do Supremo. Ok. Aí vê se isso não é um começo de uma ditadura. É isso que a gente tem medo. Não, ele não falou mal do Supremo. Ele falou ele ofendeu. Tá bom, ele ofendeu. Tudo bem, ele tem o direito prerrogativo de falar. Tudo bem, ele não é homossexual. Entendeu? Mas ele tem o direito não vou falar que alguém falou. Tudo bem. Mas ele tem o direito de prerrogativa de falar. Eu não vi. Ele pode falar. Não vi isso. Não, mas ele podia falar. Esse juiz ministro aí que é um. Fala meritíssimo, depois xinga. Meritíssimo. Tá. Que gostava ele tem esse direito. Não, falando coisas assim. Tudo bem. Não vi. Tá certo. Mas vamos lá. O cara que mata, que tira a vida de outro, quanto que ele pega de pena? No máximo, a pena de qualquer até 30 anos. Brasil tem... Não, mas tô dizendo, vamos lá, homicídio simples. Se você qualificadores aí. 6, né? Não. Mas vamos colocar 9 anos. Tá? Aí 1/3 da pena vai pra quanto? 3 anos em liberdade. Aí tu vai dar 9 anos pro cara porque falou besteira do Supremo? Aí, há coerência nisso? Não. Ele calar mesmo, cara. Ficou, ali a participação dos tribunais superiores, ela indiscutivelmente ela foi muito maior do que se esperava, né? Até porque o Supremo é a guardiã da Constituição. Foi provocada, né? Dizendo que iam fechar. Aí os caras ficaram revoltados. Quem disse que ia fechar? Não, as bravatas do filho, até o próprio filho de Bolsonaro falava para fechar o Supremo é só chegar com... Não, mas isso foi 2 anos atrás. As bravatas. Aí criou assim... Criou aquele atrito, né? A gente não pode... E houve a politização, como você sabe que existe a politização da justiça. Isso é uma briga dos poderes. A politização da imprensa existe. Olha só, existe. O artigo 2º... A Globo estava do lado de Lula... o SBT, o Record do lado de Bolsonaro. Tudo do lado do Lula. Tava. Tudo do lado do Lula. A igreja estava do lado Acho que só Jovem Pan que foi censurado. A grande questão, o artigo 2º da Constituição Federal diz que os poderes da República são 3. Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Que devem ser harmoniosos... Para que o país ande. Mas devem ser livres, independentes. O que nós observamos a partir de um determinado é que não houve o respeito às limitações de cada poder. Houve uma usurpação. Essa que é a verdade. Né? A gente vê isso só na nação, não. A gente vê isso na cidade, no município, no estado. As ligações, né, do setor judiciário com o executivo, a gente vê isso. A usurpação do Supremo foram usurpações que chamaram a atenção definitivamente. A própria prisão do Daniel Silveira, onde não foi observado o direito dele como parlamentar, né, de poder proferir as palavras que ele quisesse, embora ele tivesse... Eu não concordo. Quisesse, não. Não, que ele quisesse. Não, xingar o cara. Não, até isso pode. Vai responder, né? Ele vai responder. Bem, como decoro parlamentar, mas caso de prisão já aí também é exagero. Não, mas se ele quiser xingar, pode. Né? Até tapa saiu lá dentro, lá sapato na cara, a agressão é menor do que a agressão, a gente sabe como é que funciona lá dentro. A grande questão é que pode. Isso aí vai ficar impune? Não. Existe... A própria Não, e o cara mandou prender ele na hora. O Alexandre mandou lá, não foi em Petrópolis? Então, na casa dele, a polícia. Exatamente. Então, não tinha nem esse direito, né? Todos esses excessos... É um excesso. Foi um confronto mesmo. Que foram cometidos. Sem dúvida. Né? O Supremo foi para arrebentar o Bolsonaro. Fora das 4 linhas. Foi para arrebentar o Bolsonaro e os assessores dele. É verdade.
E o que ocorre? Mas não fizeram isso porque gostam de Lula, não. Fizeram isso porque foi afrontado. Não, entendeu? eu gosto de Lula, assim. Foi afrontado. Eu gosto de Lula. Gosto de Lula nada. Porque eu gosto de Lula. Se fosse imparcial, teria lisura na campanha. E não teve. Todo mundo sabe que não teve. Entendeu? Não podia se falar nada. E quando colocava lá uma propaganda na televisão, logo no outro dia ela já saía. Por ódio do TSE. José Celso, só um minutinho. Eu pessoalmente acredito que em determinado momento houve a parcialidade. Sem sombra de dúvida, todo mundo viu isso. Não há quem possa discordar dessa visão. Houve a parcialidade, né? Um candidato foi amplamente beneficiado em razão do outro. Ficou nítido, né? Ficou nítido isso aí. Exato. E tem muita gente até, né, que está a falar assim, e agora? Dependente de qualquer coisa, e agora? Como é que vai ficar a relação? Uma vez que o PT venha a assumir o presidente, mais ministros assumindo cargos, qual será a política que o Partido dos Trabalhadores vai colocar em ação? Nós vamos ver um videozinho aqui agora. Vai ser costurar. Vamos ver um vídeo importante, que fala um pouquinho da relação e seus propósitos. Temos hoje no Brasil 80 e tantos % de cristãos espíritas, cristãos católicos e cristão evangélico. Católicos e evangélicos chega a 70% mais ou menos. Passa de 80%. E aí eu queria ver o que o Genuíno está falando em relação a essa relação com as igrejas que o PT vai ter a partir do momento em que Lula sentar na cadeira, né? Como é que fica a situação? Você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita? Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções. Não, eu não sei. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar, para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram a Guerra Santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da Guerra Santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima. Isso já faz alguns dias, né? É coisa recente. O Genuíno é uma das maiores lideranças do Partido dos Trabalhadores. Ele fala... escondido ainda, né? Mas ele fala... Foi chamado para foto, não. Não, mas ele já está, né, articulando. Todo tranquilo, já falando a respeito daquilo que o PT quer colocar na pauta do dia a dia do brasileiro. E aí ele confessa que há uma política sendo planejada para as igrejas. Essa política vai entrar em pauta de uma forma vagarosa. Devagarinho, como diz o Martim. Para não dizer que é caça às bruxas, né? Para não dizer que é uma perseguição às igrejas. Eu sou muito contra esse envolvimento da igreja nas campanhas. Sim, mas o cristão,
ele tem o direito de se manifestar. O cristão ou o rebanho dos cristãos, dos pastores? Porque o que virou? O que virou a igreja? Nós já fomos candidatos aqui no município, no estado. Eu já fui vereador e fui deputado. O cara pega a igreja, hoje se abre 3 igrejas por dia no Brasil. CNPJ, o cara abre CNPJ e começa a fazer daquilo um negócio. Negócio com a figura de Cristo. Então isso é muito pecaminoso. As pessoas têm que ter liberdade. Esse é âmbito espiritual e o âmbito político. Não, tô falando, virou um negócio. Tá, mas no âmbito político. Por quê? Porque aí o pastor pega aquela igreja, tem lá 12 ovelhas, e aquelas ovelhas tem que votar com o pastor. Daqui do município. Aí tem o central, o regional. Então aquela linhagem daquela religião que foi criada tem que votar naquele candidato porque ele tem benefícios financeiros e, né, com aquele ganho daquele candidato político. Então aquilo virou uma linha, né, política, né, que na verdade tem que ser religiosa. Doutor Paulo Marcelo, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou evangélico, né? Eu concordo comigo que existe isso aqui. Concordo, mas deixa eu explicar. A gente vê isso, né? Vejo, lógico. Mas eu gostaria de dizer, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, acho que o senhor é católico. Isso? O senhor é cristão? O cristão católico... Cristão, eu votei no Lula. Tá certo. Diz que... Não, é seu direito. Cristão não pode votar na esquerda? Não é que não pode, né? Foi dito isso aí. Não é que não pode, né? Então, mas é seu que direito. Há uma grande divergência naquilo que acredita. Na pauta, mas não é isso que eu gostaria de falar nesse momento. Eu gostaria de falar para o senhor o seguinte. No que diz respeito a direcionar o voto, a Igreja Universal ela tem uma competência para direcionar o voto. Ela tem uma bancada fantástica no Congresso, né? Sem dúvida, ela elege seus deputados estaduais, tirando da Igreja Universal, estaduais, exatamente, né? Até mesmo senadores. Agora, quando o senhor sai da Igreja Universal, o senhor entra na Igreja da Graça, o senhor entra também ali uma competência da graça em fazer alguns deputados federais, aí já diminui o poder e a influência, fazer alguns deputados estaduais Brasil afora. Agora, quando o senhor já chega na Assembleia, o senhor vai ver que a Assembleia já não é o mesmo, já não consegue muito. Quando o senhor sai da Assembleia e vai para outras denominações, a influência ainda é menor. Tamanho, né? Não é pelo tamanho, é pela forma de organizar. Certo? A Universal, não. Ela tem uma organização espetacular. Elege mesmo. Você não precisa sair de casa. O candidato da Universal elege. Campos tem essa filosofia. Todo ano tem um candidato deles. Tem um candidato para vereador, 2 que se elegem na Universal. Agora, saindo da Universal, você não vai ver que a Assembleia elege vereadores, por exemplo. Até porque ainda tem uma certa liturgia na Assembleia. Assim, na Assembleia de Deus. Não se fala em política. Não fala em política em altar na Assembleia de Deus. Então, já tem uma liturgia um pouco diferente. Menos liberal do que outras denominações aí. Tipo apostólicas, que tem bastante igrejas hoje. Mas eu acredito isso, igrejas apostólicas, né? Que são apóstolos. Isso é perfeito. Que não tem pastores, são apóstolos, bispos e tal. Mas eu sou totalmente a favor do evangélico se envolver em política. Por quê? Porque o evangélico compra, vende, abre empresa, administra, paga imposto. Então, o evangelho é uma profissão de fé. Né? Ele continua sendo um ser humano. Ele continua sendo um ser humano. O professor não é a favor, por exemplo, que as igrejas tenham um procedimento de organização
dentro das igrejas, no altar, para pregar o nome de candidatos? Não, eu sou contra. Eu sou contra por quê? Lá, acho que para mim, altar se prega a palavra de Deus. Não tem essa mistura. Agora, vamos lá. Eu não sou bolsonarista, eu sou de direita, diferente. Eu prego valores familiares. A pauta de costumes. A pauta é essa. Então, o que acontece? O pastor ele tem o direito de quê? O que ele vai pregar? O que ele tem como base? A Bíblia Sagrada. O que diz lá? Para não furtar, para não roubar, para não dizer falso testemunho, entre outras coisas. Então, com aquilo, com essa base, você já está doutrinando corretamente as crianças que vai ser futuros eleitores aí, ou até mesmo as pessoas que já estão, né, no período de votar, a entender que o cristianismo é direita, porque os valores são de direita. Né? Aonde está na Bíblia, por exemplo, que sobre a liberação de aborto, legalização de aborto, liberação de drogas. Até porque o vício é considerado, né, na Bíblia como feitiçaria. É como idolatria e tudo mais. É você colocar algo acima de Deus. Onde está para amar Deus acima de todas as coisas. Né? E tudo que te domina torna Senhor sobre a sua vida. Então já tem esse princípio. Né? Então todos os cristãos, tanto católicos e evangélicos, têm esse princípio. Deus acima de todas as coisas. Né? Então o que acontece? Você não vai colocar uma bebida acima, você não vai colocar nada. Isso já é um princípio. Mas o senhor, por exemplo, básico. Não é a favor como a prática. Vou dar um exemplo claro aqui, porque aqui o objetivo no nosso programa não é fazer média, é falar a verdade. Sim. Então, a Universal não. Ela chega dentro do templo, no culto, ela diz, olha, tem que votar no candidato tal, tem que votar no candidato tal para cargo tal. Não é isso que o senhor defende, não, né? Eu acho que citar o nome do candidato seria... número, endereço, CPF... Eu acho errado, seria erro, né? Voto de cabresto também. É um erro. Isso é um erro. Eu sou a favor de quê? Presta atenção. Aí eu vou ver se eu consigo passar a minha ideia. Ensinar os preceitos cristãos, perfeito, os valores cristãos, perfeito, e dar liberdade para que a pessoa escolha corretamente dentro dos princípios bíblicos, dentro dos princípios moral. Por quê? Legalização de drogas, de aborto, né? Entre outras pautas que a esquerda tem, é totalmente contrário àquilo que aprendemos desde pequeno, né? Em todas as denominações, em todas. Não estou dizendo só na Assembleia, ou na Batista, ou na eu não na tenho Católica. Nada contra o Universal, não. Entendeu? Todas. Eu só estou colocando aqui um ponto de vista. Eu estou querendo entender o ponto de vista do Paulo Marcelo. O doutor Paulo Marcelo, por exemplo, está colocando aqui que ele acha que há denominações que são abusivas. Eu concordo. Isso eu sou obrigado a concordar. Né? Eu sou obrigado a concordar com ele. Eu não concordo com ele no caso dele ser cristão e votar em esquerda. Ponto. Mas né, é um direito meu de discordar. O próprio do Universal ele estava apoiando o Bolsonaro. Quem? O bispo. Até o dia 30. O bispo dia 31, ele falou que não tem nada contra Lula. Não tem nada contra Lula. Mas o bispo da Universal, ele é a favor do aborto. E quem está no poder, né? Então, não. Eu continuo. Mas eu continuo. Dia 31, a partir do dia 31, eu continuo sendo contra, né, um ex-presidiário, né, que é aquilo que eu falei antes lá, né, um descondenado presidiu o país, ainda continuo sendo contra. Eu tô falando da figura dele, sim, que é o chefe lá da Universal, no outro dia ele já pula, né? Eu tô falando como chefe de família. Assim, politicamente para ganhar, beneficiar. Eu só quero dizer assim, que eu vou torcer por ele. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Por quê? Porque já que ele tá lá, já que considero mesmo sendo para mim irregular, ele está lá, eu vou ter que torcer. Por quê? Eu torcendo por ele, eu vou estar torcendo pelo meu país. Eu dizer que sou patriota, e quando ele estiver lá, igual aconteceu com o Bolsonaro, porque o cara que é petista fanático, passaram 4 anos batendo o Bolsonaro. O cara colocava a máscara errada, era tome, chinelo. O cara não sei o que, tome, chinelo. Ou seja, vai continuar assim, Bolsonaro vai continuar. E outra coisa, esse voto do Nordeste aí, tem parentes que são do Nordeste. Tem locais lá que pega só a Rede Globo, tá? Então convenhamos. Então eles ouviram 4 anos pau de Bolsonaro. Eles não conhecem outra coisa.
Entendeu? E logo em 2018 já começou fake news. Foi desde lá. Bolsonaro vai cortar Bolsa Família. Ele cortou não, deu 13º de Bolsa Família. Então já começa por aí. Desde lá de trás a mídia já começou... Já não, esse cara não. Política sempre foi assim. Então, mas Bolsonaro não estava em evidência. Ele não estava. Essa onda bolsonarista, nós podemos dizer sim que foi devido, né, a má governança do PT. Agora, ao contrário, desta vez, dizer que o Lula voltou foi porque o Bolsonaro governou mal, me desculpa, pagar R$600 de Auxílio Brasil. Primeiro teve o auxílio emergencial de R$400. E você vai falar pra mim que tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Eu vou fazer uma conta boba aqui, idiota, aqui pra vocês que estão em casa. Né? Eu não sou muito bom de conta não, mas vamos lá. Eu cheguei num serviço e um rapaz falou pra mim assim, Celso, nossa, mas você trocou de carro, rapaz. Você trabalha sem empresa, você tá pagando bem, mas ele trabalhava comigo. Né? Aí depois eu comprei uma moto, ele falou assim, rapaz... Você tá ganhando bem. E eu fui aguentando. Bom dia eu cheguei pra ele e falei assim, rapaz, só na rendição nossa aqui, você já fumou 3 cigarros. Quantos maços tu fuma por dia, cara? Aí ele falou assim, rapaz, 2, 3. Eu falei, vamos colocar 2. Quanto que é o cigarro? Mais ou menos R$10 um cigarrinho, mais ou menos aí? Não vou dizer bom, porque não existe cigarro bom. Dá R$20. 30 dias da conta 600, é a prestação da minha moto, cara. Ou significa, sabe o quê? É que eu não estou fumando, cara. Eu não tô gastando, eu tô comprando a moto. Você tá fumando. Você tá fumando a moto. Você tá me entendendo? Então, a mentalidade da pessoa. Quanto que é um litrão de cerveja? Ah, é 10 conto, dependendo do lugar. Dependendo do lugar que você bebe, é 12, até mais. Se você for pra região lá, né? Não vou fazer o comercial da região, porque eu sou de Guarulhos. Entendeu? Você vai pagar mais. Eu não bebo, cara. Certo. Então essa é a administração que a pessoa tem na vida. Agora você vai falar pra mim, o cara ganha 600 conto, a mãe ganha 600 conto. Aí tem outros benefícios que ganha por aí. Mãe solo que ia pra 1.200, não sei o que era mais. Dizer que tá abaixo da linha da pobreza, que crianças estão subnutridas e tudo mais, me desculpa, é má gestão. Desculpa, é má gestão. Sabe por quê? A cervejinha é sagrada. Tá? R$600 não salva a vida de ninguém. Né? Não salva não? Eu vou te dizer um salva, negócio de verdadeiro. Há um levantamento feito no Brasil, né, um levantamento sério, que nós temos cerca de 4 milhões abaixo da linha da pobreza. 4 milhões? 33 é demais. 33 milhões? O Lula já falou isso publicamente. Ele andava pelo mundo, era bonito, falando mal. Ele anda pelo mundo e dizia, tem 25 milhões de crianças de rua. É isso aí. Mas ele falou assim, que ele falava de tal maneira... E era bonito falar isso. Que era bonito, todo mundo acreditava, porque não tinha ninguém para contestá-lo. É isso aí. Entendeu? Mas a situação tá muito difícil econômica. Muito difícil. Agora, talvez melhorou, mas ficou muito difícil. Para todo mundo, né? Lógico, você via no supermercado, você estava R$200. Os preços das coisas... dispararam. O preço da cesta básica subiu, ok. Mas R$600 você faz o básico para a família para chegar a passar fome. Não. É isso que eu estou querendo dizer. Você deixar de comer a picanha, tudo bem. Tá? Nem a gente que está trabalhando, que está empregado, a gente não come picanha assim, não. Eu dou preferência pro frango, pro peixinho que ainda tá melhor. A carne de porco, dá até uma dica, a carne de porco é bom, é saudável, você pode pesquisar, só não comer a gordura. Valor menor. Entendeu? E o valor mais baixo. Esses dias tava R$7 aí, de um supermercado que eu não vou fazer comercial de graça, entendeu? Tava R$7 o quilo do pernil. Então, o que acontece? Administração. É aquilo que eu falo, as palestras que eu dou é sobre administração dentro de casa. É você chegar com um salário de R$1.500, R$2.000 e conseguir fazer aquilo que muitos ganhando mais do que você não faz. Então tem que ter administração. Então isso daí você tem que trabalhar. Inclusive esse é um tema que você um tema que eu falo palestras sobre. Em escolas, entendeu? Não é verdade? Porque sem administração você não vai a lugar nenhum. Não vai. Você tem que administrar a sua vida primeiro. Administrar a sua vida. Entendeu? Um cara que é viciado em cachaça, primeiro, não vai administrar meu país. Primeiro, eu acho totalmente errado. Não administra a vida dele. Cansei de ver enxomiço lá com garrafinha lá, meio cambaleando. Tu ia tirar a garrafinha dele, ele achava ruim, brigava com o povo. Pelo amor de Deus. Se quer falar de exemplo... Agora, eu vou falar uma outra coisa aqui. Então, às vezes as pessoas falam comigo na rua. Mas você viu o jeito que o cara fala? O cara não tem educação. Que o Bolsonaro não tem educação. O Lula tem, ele é mais diplomático. Eu acredito até que o Bolsonaro não seja diplomático.
Ele não é político, ele não tem esse espírito. Ele não tem isso. Falar tudo. Ele é grosso. Mas, gente, presta atenção. Quem já foi militar sabe que muitos termos que ele usou, por exemplo, imbrochável, termo militar, cara. Então, o cara passou a vida dele inteira nisso daí. Aí você vai tirar uma fala do cara. Pô, mas o cara imitou quem tá com falta de ar. Eu sofri de bronquite desde pequeno. Eu peguei essa Covid, tive parte do meu pulmão comprometido, mas eu tenho a mente aberta pra isso. Só que foi isso que bateram. Ele sair com rejeição, se ele tivesse saído com essa rejeição, não tava esse pessoal na rua fazendo protesto. Todo esse movimento. Não tinha esse movimento na frente dos quartéis, gente. Entendeu? Certo. Então eu acredito dessa forma. Quer dizer, eu vou perguntar uma coisa aqui a Paulo Marcelo, né, que é importante. Como é que fica a situação da relação do PT com as igrejas? Você é a favor dessa intervenção de tributar, por exemplo, o valor da... Voltando lá para a religião, Jesus Cristo, na época que teve na Terra, mandava no Império Romano. Você não vê nenhuma passagem de Jesus Cristo falando politicamente. Império Romano. Não existe nenhuma passagem. Não existe. Toca a doutrina dele. Há uma diferença muito grande. Ele diz César o que é de César. Essa mistura não tá, você não vê, você vê o que é de Deus. Você vê, né, Cristo questionando os erros que cometia o Império Romano, matavam cristãos a fogo. Não, em momento algum. Então essa mistura é muito perigosa. Só finalizando essa parte política com religião, entendeu? E eu acho que vai correr normal aí. As religiões vão ficar normal. Acho que não vai ter problema de não, porque nós temos dois ex-presidentes, né? Bolsonaro e Lula governou o país por 8 anos. Não teve isso. Não teve. Teve. Você acha que quem isso assinou, aí inclusive, o marco das igrejas? E não vai ter perseguição. Vai todo mundo. Concorda com o doutor ficar Paulo? igual. Doutor vai ficar Paulo. igual. Politicamente vai ficar igual. Não vai mexer na Constituição, porque, né? Discordo. É causa pétrea, não tem como mudar. Discordo. E vai continuar. Alguns artigos são causa mas essa parte da religiosidade não vai mudar nada. Eu discordo. Discorda por quê? Porque, primeiro, onde há um ditador, esquece de Constituição. Já começa por aí. Primeiro, nós estamos sendo proibido de expressar, né? Que é uma liberdade, é uma coisa simples. Falar aquilo que pensa, né? Usar o seu intelecto, ser um ser pensante, independente de mídia, coisa e tal. Primeiro, nós estamos sendo proibidos. Eu fui. Acho que o Brasil hoje tem censura. Tem censura, já tem censura e é uma coisa que a esquerda fala contra. Uma coisa, disseram que Bolsonaro que era o ditador. Nunca vi ele processar ninguém por falar que ele comia carne humana, que ele era genocida e não sei o que lá. E tantas coisas que falaram. Homofóbico, racista. Eu sou negro. Quem criou ele foi uma negra e o melhor amigo dele que tá no lado dele até hoje é o negro. Então é só abrir um pouquinho a cabeça. Só que isso era difundido nas grandes mídias, onde pessoas às vezes só tinham acesso àquilo. Entendeu? Então tudo que falavam, né da direita, na verdade quem tá fazendo é eles. São eles que estão fazendo. Então, nós estamos indo à rua, né? Contra realmente essa ditadura. Contra que chama o Bolsonaro de opressor, mas quem está oprimindo não é o Bolsonaro. É o Supremo. Se você tiver carro na rua, na manifestação, a Polícia Federal pode multar, pode arrebentar, tá lá. Aí o cara nem ia fazer, o carro ia passar direto. Mas tá em manifestação, aí vai lá, olha pneu, olha seta, olha não sei o que, é algo que deveria ser feito normalmente, que é feito, né? É direito da Polícia Federal fazer quando tá em rodovia, mas em manifestação, isso é uma forma aí, chamar também o manifestante de criminoso. Atos criminosos, você vê pessoas com criancinhas lá manifestando. Será que um pai ia pegar uma criança e levar pra lá pra arriscar, pra soltar fogo, soltar bomba lá e acabar machucando o filho dele? Então, com certeza a manifestação é pacífica. Já demonstramos isso, entendeu? Só que isso não importa pra eles, que o importante pra eles é calar, é a informação não chegar. Por que o Facebook e o WhatsApp, entendeu, está limitando a entrega de vídeos? Inclusive, eu não sou ninguém. E por que eu fui bloqueado? E por que estão me censurando? Não é o tamanho da sua importância, é o que você fala que é importante. Você não pode falar contra o sistema. Você não pode falar contra o Supremo. Você não pode falar com o Supremo.
Você tem que ficar quieto. Tudo que acontece, não houve lisura. Cala a boca, fica quieto. A urna eletrônica é incontestável. Se você tá aqui, o MC Catra, já foi? Ele fala assim, é uma fala dele lá atrás. Engraçado. Nada no Brasil funciona, vocês vão lembrar. Nada no Brasil funciona, só a urna eletrônica. Eu vi sobre isso. Isso é antigo. Isso é antigo, isso aí. Então, quer dizer, agora nós somos obrigados a engolir goela abaixo qualquer resultado que seja, ensinar os nossos filhos, né? E que assim, é mais bonito você perder com honra. Que honra está em perder? A honra está em você lutar até o fim. Porque tudo que temos hoje, essa liberdade que temos hoje, foi conquistada com luta. Deixa eu mostrar aqui só, Paulo Marcelo, só um minutinho. Deixa eu mostrar aqui um último vídeo para você saber que pode acabar sim. Né? Porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do Judiciário com o Legislativo, do Judiciário com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem. Um dos maiores juristas do Brasil está colocando, e foi um dos maiores articuladores, está aí a dizer que o artigo 142 da Constituição dá às Forças Armadas o poder de moderador, o poder daquele que vai intervir, vai colocar no lugar toda transgressão quando um poder usurpar seu próprio limite e interferir no poder do outro. E é isso que está acontecendo hoje. E o povo está clamando por isso. Lógico. Né? Mas não pode assumir o poder. Não é assumir. É agir como poder. A última vez que isso aconteceu foi tragédia. Não é. Foi trágico. Não se trata de golpe de Estado. Trata de intervir. Para quê? Para colocar a ordem. A última vez foi isso. Ficaram quantos anos no poder? Mas eu entendi. Ficaram quantos anos no poder? Não, eles entraram para botar a ordem. Por quê? Por que eles entraram? Não, eles entraram porque eles deram um golpe de Estado. Mas por que deram? Deram um golpe porque eles não... Havia um problema sindical, né, um governo sindicalista, né, que era... Medo do comunismo. Mas ali o vice-presidente do João, né? Ali houve uma manifestação para manter a ordem. Onde, em princípio, o próprio Congresso Nacional deliberou a vaga do presidente que ficou vago. Né? O vice iria assumir. E aí criou-se um instituto parlamentarista, onde o Tancredo Neves assumiu por um período, né, para que pudesse colocar o país dentro de um padrão de governabilidade. Né? Então, o que aconteceu? Foi feito um plebiscito, o povo decidiu que o país deveria ser presidencialista e, a partir daí, assumiu o governo os militares, e tomaram a frente da administração pública e uma série de decisões militares que foram mantendo os militares no poder. Essa que foi a grande verdade. Ali, o que houve ali, Paulo Marcelo? Houve um golpe ou houve um contragolpe? Porque tudo caminhava
para que o Brasil se tornasse um país de esquerda comunista, realmente, ou socialista, como queira chamar. E as Forças Armadas, percebendo que havia, o que está vendo aí mais ou menos hoje, manifestações, milhares de pessoas nas ruas, pedindo uma intervenção, interviu de forma definitiva. Mas não é o que está acontecendo hoje. Hoje há uma previsão constitucional para que o poder, as Forças Armadas, possa se servir. Nós tivemos um presidente eleito. Nós tivemos um presidente eleito. Nós temos que assumir a vitória do presidente eleito. Sem lisura, não há legalidade. Se houver provas, eu estou dizendo aqui o seguinte, se houver provas incontestáveis... Mas aonde estão essas provas? Na cabeça só do povo. Não existe nada real. Na quarta-feira, não existe... Na quarta-feira, as Forças Armadas ficaram de entregar, né, um relatório. Então, com base... É fantasioso. É fantasioso. Não tem, acabou. A eleição acabou dia 30. Eu falava, vou acabar com... Vou ter que sair. Vou acabar como eu comecei. Tá. A eleição acabou dia 30. Paulo Marcelo, essas pessoas... O resultado das urnas tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Seu Paulo Marcelo. Então, aquelas pessoas que foram para votar, já haviam votado por elas. Aquelas outras pessoas que têm vídeo mostrando a sua cara, mesmo, né, correndo um sério risco até de ser preso, que mostraram lá, que consultaram a sua sessão lá, e não estava registrado. Vai mostrar? Também, sim, mostrou. Inclusive, existe um documento que sai em toda edição. Não, então, existe. Que todo mundo tem acesso. Você tem acesso, eu tenho acesso, você tem acesso. Existem provas contextuais. Não tem, porque sai ali na hora. Não, você pode pegar, os partidos podem pegar. Aqui hoje nós temos provas de que... Isso aí sempre, toda eleição tem isso. Não sei se toda teve. Se todas as eleições têm, então ela não pode ser investigada. Tem que passar batido. Se a pessoa chegar para votar... Mas tá lá, a prova tá lá. Então, a pessoa chegou para votar, já tinha sido votada. A coisa tem que ser robusta. Então se levantando... Tem que encerrar. As pessoas estão levantando uma ideia fantasiosa, que é uma coisa que não existe. Isso já era levantado atrás. Isso é tipo o Trump nos Estados Unidos. Ele fantasiou. Lá não tem urna eletrônica, lá no papel. Fantasiou que perdeu. Até hoje ele fala essa mentira, que ele não perdeu a eleição, mas ele perdeu a eleição. Ele fala até hoje que não perdeu a eleição. E lá no papel, não é no... Como não vai provar? Esse vídeo aqui que tem aqui no celular não tem como você não vai provar? Não tem como, né? É impossível. Lá é no papel. Lá é no papel. Teve recontagem, ele perdeu. Você falou uma coisa interessante. Só temos 3 países no mundo que têm urnas eletrônicas. Brasil, parece mais 2 países, um na África e na Ásia. Vamos para os Estados Unidos, que é uma ligação política de Trump com o Bolsonaro. Isso aí já era esperado, ele não aceitar o resultado, mas não tem jeito. A eleição acabou dia 30. Nós temos que... nós temos aqui 2. Nós temos agora são claríssimas. 4 anos de um governo que a gente tem que torcer para dar certo e não ir parar com esse negócio. Agora, a manifestação é legal. Parar com isso, aceitar que perdeu, acabou. Então, para que de um lado aqui aceitar que perdeu, então a manifestação não é legal. A manifestação é legal, mas aceitar que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Manifestar. Não vai dar em nada. Hoje, né? Não vai dar em nada. Hoje é terça-feira. Daqui a 4 anos, assim, a democracia, assim, uns ficam felizes, outros tristes, né? O Barack Obama falou, muitos estão felizes, outros tristes, mas a gente tem que respeitar a democracia, isso aí. Daqui a 4 anos, teremos a eleição de novo presidente. Hoje é terça-feira, né? Eu acredito que esse movimento vai manter no bolsonarismo entre 20% e 30% da população ainda. Voltando, entendeu? De direito. Entendeu? Vai continuar. O movimento vai continuar, entendeu? Segundo o doutor Paulo Marcelo, as próximas eleições de prefeito. Segundo o doutor Paulo Marcelo, está claro e evidente que para o Brasil resta um caminho, aceitar a decisão. Para o professor Celso, né, que nosso outro convidado, nós temos que dar uma forma de observar as provas que foram dadas, pessoas que foram reclamar, né,
uma forma clara e evidente, e eles votaram. Os votos deles não chegaram às urnas, né, porque não houve registro no Tribunal Superior Eleitoral. Então, temos dois lados aqui. Temos o dia a dia, que vai definir o que vai acontecer em nosso país. Torcer que o Brasil encontre um caminho que seja um caminho que traga paz, um caminho que traga prosperidade, um caminho que possa trazer desenvolvimento, possa levar empregos, à vida das famílias. É esse o nosso desejo. Nós vamos rapidinho sair, mas daqui a pouco a gente está voltando. Voltamos aqui com o nosso programa PCcast, que agora, a partir de todas as semanas, você vai estar vendo aqui no Clique Campus. Programa que vai toda semana trazer um assunto diferente, novo, seja dos bairros, seja do estado do Rio de Janeiro, seja do Brasil, e vai dar oportunidade às pessoas que não têm voz, para que elas tenham aqui no nosso programa uma voz, não só a minha voz, mas a voz dos nossos convidados. Quero agradecer ao doutor Paulo Marcelo, que teve uma participação importante, que defendeu seus pontos de vista, e quero também agradecer aqui ao professor Celso, nosso amigo também que está aqui hoje, trazendo seu ponto de vista, né? Ele que foi um dos manifestantes e que está sempre presente nas lutas populares. Quero dizer que ele é uma pessoa de uma importância ímpar, né? Uma vez que ele também teve a censura dentro dos seus programas, suas mídias sociais, né? Uma vez que ele ficou sofrendo na carne e tantas personalidades sofreram no Brasil, e que isso realmente tem que ser dado um jeito, que um país democrático como o nosso, né, que se diz democrático e que nós queremos que seja democrático, ele tem que se manifestar de forma a jamais censurar quem quer que seja e impedir, né, a mídia social, o Instagram, o Facebook e qualquer outro tipo de mídia, de que as pessoas possam se manifestar. Eu quero aqui agradecer a você. Eu agradeço. E como considerações finais aí, falar para você que está em... Você contrata uma babá, você puxa referências dela, né? Alguém que vai tomar conta do teu filho, que muitas das vezes vai passar mais tempo com o seu filho do que você próprio que está trabalhando. Então você vai puxar antecedentes, você vai... Muitos perguntam até a religião, porque é um ensinamento que você quer que ela passe para os teus filhos, ou que tenha pelo menos os mesmos valores. Então eu quero aqui dizer que quando eu voto, como sou patriota, eu voto com o meu coração. Não importa se é Bolsonaro, não importa se é A, se é B, se é C, não é isso não. Eu julgo valores, eu pego currículos, porque eu tenho certeza que isso vai influenciar os meus filhos lá na frente, o futuro dos meus filhos. Então, quando você contrata alguém, eu tenho certeza que você pede um currículo, que você pede referências. Muitas empresas trabalham com antecedentes criminais e você vai confiar em alguém que seja limpo, alguém que fale a mesma língua que você, né? Então, a nossa briga, aqui só para terminar, é que haja um governo que fale a sua língua, ou pelo menos que fale a língua da maioria dos brasileiros, né, que querem criar seus filhos longe das drogas, né, longe de pedofilia, longe de prostituição, né, que querem ensinar teus filhos valores familiares que estão se perdendo, né. Eu vou fazer 42 anos ainda, sou novo, mas de 20 anos para cá já se mudaram muitas coisas, né, e eu fico horrorizado em tão pouco tempo o quanto mudou. E esse é o valor que eu tento passar, são os valores que eu tento passar para os meus filhos. Eu tenho certeza que quando eu voto, quando o senhor
Paulo César volta, o senhor não pensa só no que vai acontecer agora, mas o senhor volta pensando no futuro, pensando no amanhã, né? É uma projeção para o futuro, porque a política é isso, né? Então, quando falamos de política, pense bem, né, em que caminho você quer colocar o teu filho, né? É isso que é a preocupação. E deixar só mais uma coisa clara, minha filha, ela é na UENF e a doutrinação é forte. Então, tudo que a gente ensina em casa, o mundo lá fora, a vida quer ensinar diferente. E às vezes parece que nós estamos andando na contramão do mundo. A realidade é essa. Verdade. Né? E onde a família parece estar perdendo a força. Né? Onde os valores são deixados de lado. Né? É o direito da primogenitura por um prato de lentilha. O que está valendo mais é agora. Né? Eu me lembro na eleição passada há 2 anos que pessoas falavam assim, o que você tem para me oferecer agora? Não, oferecer um governo, né? Não quer proposta, ele quer o agora. Né? Porque então eu imagino que muitos votaram dessa forma, né? Iludidos, né? E muitos hoje estão arrependidos dos seus votos. Né? Então só que já votou. Então que na próxima eleição você venha repensar quem você colocaria para cuidar do teu filho, quem você colocaria dentro da tua casa para cuidar da tua família enquanto você viaja. Aí você vai ter a resposta em quem você deve votar. A rua é fácil. Você escolheu um candidato que vai sair com você, beber com você, curtir com você, é o pai de todos, é o alegrão, é o bombom, tá feliz, é aquele cara que é do povo. É uma coisa para sair. Mas para colocar dentro da tua casa e que tem um ato de responsabilidade, que não invente desculpa, que encare tudo de frente. Quem você colocaria dentro da tua casa? Alguém que tem passagem, alguém que não tem currículo, alguém que não tem simplesmente porque é legal, ou simplesmente porque é brincalhão, ou politicamente correto. Eu quero dizer aqui, deixar claro que eu sou mais o suspeito do que o acusado e condenado. Né? E até que me prove o contrário. Então eu continuo dizendo, entre o suspeito e o condenado, eu fico com o suspeito. Até que prove o contrário. Talvez as próximas eleições tragam outras figuras. E eu vou escolher como a direita escolhe. Não importa o nome. Eu quero valores. Não interessa se é Bolsonaro, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é negro. Isso pra mim não interessa. Interessa ser de direita. E quando fala aqui que os cristãos, aqui ó, no vídeo que foi passado, que é de extrema direita, conversa fiada. Eu sou de direita. Eu tenho um monte de amigos que são gays, que são homossexuais. Né? E eu tenho uma relação de amizade muito forte. Então não é bem assim extrema direita não. Os cristãos simplesmente são de direitas. Eles pregam valores familiares, mas em cima disso tudo está o amor em Deus e ao próximo, como a si mesmo. E muito obrigado aí, PC, pela oportunidade de estar falando. Obrigado a vocês que estão em casa aí, né? Separar um pouquinho do seu tempo para nos ouvir aí. Que Deus abençoe você. Eu quero agradecer a você que ficou com a nossa companhia aqui, conversando, ouvindo cada posição que nós levantamos aqui, a favor e contra, tudo isso que está acontecendo, e dizer a você que nós estaremos firmes com esse propósito de usar esse espaço de forma democrática para levar até você os acontecimentos e dar a você a oportunidade de se comunicar e de estar junto com a gente defendendo os interesses do nosso país. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.